hoje que vai conversar com a gente, que vai dar algumas dicas de como a gente ter um animal em casa, como a gente preparar a nossa casa para receber um pet. É a veterinária, a Camila. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui, por receber o nosso convite e estar podendo participar aqui da família dos devotos. Obrigada. Regina, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder falar um pouquinho, né, sobre aquilo com aquilo que eu trabalho diariamente. É uma paixão. Eu gosto muito de fazer parte desses momentos. Obrigada. É que a gente que agradece, Camila. Eu tô aqui com a Serena, ela tá se alimentando, mas também se divertindo, né? Porque quando a gente adquire um pet, quando a gente adota um pet, um cachorrinho, a gente tem que entender que não é um brinquedo, existe um carinho colocado, um amor colocado, mas também muita responsabilidade quando a gente adota um pet, né? Exatamente, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa responsabilidade e ela é extremamente importante. Inclusive, hoje a gente fala, né, sobre a necessidade de olhar para a saúde mental. Então, aqui não é apenas uma atividade de ordem física, né, para gastar energia física, mas ali ela está raciocinando, ela está usando o sistema cognitivo dela. Isso é muito importante também para essa saúde. E a gente tem que preparar a casa para recebê-los, né? Porque a Serena, por exemplo, tem 8 meses. Ela já está quase chegando na fase adulta. Mas ela é um filhotinho ainda, e filhotinho dá um trabalho. Assim como as crianças dão, sim. Né, trabalho nas determinadas fases. Então é muito importante, né, que essa família se prepare, inclusive buscando informações, se preparando mesmo, se organizando, né? Porque exige bastante energia, né? Exige que a gente se dedique de fato a conhecer essa espécie com a qual a gente vai lidar, que é uma espécie diferente da nossa, que se comunica de forma diferente, que tem necessidades diferentes das nossas, mas acho que é sempre possível. E é sempre bom pesquisar antes também. Vou adotar uma raça tal. É bom saber quais as características, para não ter uma surpresa. Exato, né? O histórico desse indivíduo, sim. Né? Então, de onde veio, qual era, né, a condição anterior. Raça, a gente considera que, assim, as principais diferenças entre elas estão nas características anatômicas, de tamanho, de necessidade, né, de cuidados nesse sentido. Então, o pequenininho precisa de uma escadinha para subir e descer, Sim. O grande talvez não precise, né, desse manejo. Mas eu acho que o mais importante é considerar, de fato, esse histórico, né, e a espécie em si. Então, espécie canina, qual a forma ideal de lidar com ela? Espécie felina, qual a forma ideal de lidar com ela? Agora, como é que a gente faz para entender a necessidade de ir ao veterinário? Há a necessidade de fazer um check-up de tempos em tempos, quando é filhotinho tem que ir mais vezes, claro, tem a questão das vacinas, mas como é que é a administração do veterinário nessa situação? É super importante a ida, né? Inclusive hoje nós, médicos veterinários comportamentalistas, a gente gosta muito de participar, principalmente dessa fase inicial desse indivíduo na família, seja um filhote, seja um adulto, porque a gente conhece sobre as necessidades comportamentais e emocionais, né? Então a gente faz atendimentos de filhotes, né? Atendimentos pediátricos e também esse atendimento de introdução. Em relação à saúde clínica, é muito interessante o check-up anualmente, né? Se esse indivíduo não tem uma doença já diagnosticada, porque hoje a gente tem na veterinária muitas maneiras de lidar com os problemas, quanto antes melhor, quanto antes mais chances a gente tem de reverter o quadro. Então, de fato, é importante esse check-up. Vacina é fundamental, pelo menos uma vez ao ano. Vermífugo, como é que é? Ou não, de repente, só fica dentro de casa, não precisa? Sobre a vacinação a gente fala, né, sobre a importância dela, é inquestionável que seja necessário. Em algumas situações é possível fazer a sorologia, né, para identificar se está na hora ou não de revacinar. Em relação a vermífugo, a gente tem hoje um protocolo um pouquinho diferente do anterior, né? A gente vermifugava mais ou menos a cada 3 meses. Hoje a gente sabe que o ideal é fazer o exame de fezes, o coproparasitológico. E se ali for identificado um verme, aí eu uso o vermífugo, porque o vermífugo ele é tratamento. Ele não é prevenção como a vacina. Então antes a gente tinha uma ideia de fazer a vermifugação para prevenir, né, o aparecimento dos vermes. Hoje já não é mais assim que funciona. Mas, de fato, né, o veterinário que a família escolher aí, tiver confiança, vai conseguir fazer esse direcionamento da melhor maneira possível. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, Cada sem caso é um dúvida. caso. Agora, a gente está falando bastante de filhotinhos aqui, inclusive Serena está aqui com uma bonequinha, que é um brinquedo recheável. Dá licença, Serena, deixa eu mostrar aqui. É um brinquedo recheável. Empolgada com o brinquedo. Empolgadíssima com o brinquedo. Você recheia o brinquedo aqui, no caso dela, tá com a própria ração mesmo, e eles perdem o modo de dizer, né? Eles ganham um tempo aqui, né, para se alimentar e se divertem também. Inclusive, aqui na mesa temos comedouro lento, o labirinto que eu também
tenho em casa. Eu reconheço muitas das coisas aqui em casa. É necessário realmente fazer isso? Ou tem gente que fala, é frescura, não precisa disso? É muito necessário. Né? Eu uso esse termo frescura em quase todos os atendimentos para dizer não é frescura. Né? Então, a saúde mental dos pets é um tema novo relativamente dentro da veterinária. Se dentro da veterinária é novo, imagina para as famílias que estão em casa, para os leigos em geral. Né? Mas é muito importante, são itens que ajudam a preservar a saúde mental desses indivíduos. E a gente sabe que eles também estão propícios a desenvolver problemas psicológicos, né, de ordem psicológica. Então, quanto mais a gente faz esse estímulo cognitivo, olha só, super relaxada, num ambiente novo, diferente, com pessoas diferentes, né? Então, um item básico é suficiente para que ela se distraia, para que ela consiga ficar bem nesse cenário, né? Então, não é frescura, é fundamental. E você falou muito de saúde mental e muitas vezes também os pets acabam, a família, né? O jeito da família, de repente, se é uma família muito agitada, uma família muito estressada, acaba passando isso para o pet e esses itens acabam ajudando a ele conseguir não se controlar, digamos assim. Sim, claro. A gente tem, né, alguns estudos que falam sobre o neurônio espelho, né? Então, esse reflexo que os cães e os gatos têm, né, dessa família, de como essa família age, como essa família lida com as situações, eles imitam muito daquilo que a gente apresenta, né? E, no fim das contas, são itens que ajudam a promover essas atividades de estímulo cognitivo, ajuda a melhorar, né, o autocontrole, ajuda a melhorar a condição geral emocional diante de situações difíceis, adversas, né? Então, aqui um super exemplo, né? Até parabéns aí pela consciência. Obrigada. E por ter trazido, excelente. Obrigada. Agora, a gente tá sempre pensando, o que eu posso fazer? Eu quero um cachorrinho, eu quero ter esse cachorrinho em casa, o que eu posso fazer? Quais são as dicas iniciais para quem tá aí pensando agora e se perguntando, eu quero um cachorrinho, como é que eu faço? Então, acho que o primeiro passo é se organizar no sentido de compreender aquela espécie com a qual eu vou lidar, né? Então, usou o exemplo do cachorrinho. Quem é o cachorro, né? O que o cachorro precisa? Como que eu vou me organizar para ser capaz de oferecer tudo isso a ele? Né? Então, a gente vê muito as pessoas deixando de adquirir um cão, por exemplo, porque sabem que ficam muitas horas fora. Né? E aí, de fato, eu vou conseguir saciar as necessidades ficando tanto tempo fora, né? Viajo muito, quase não fico em casa. Então, acho que o principal ponto é tentar, o máximo que for possível, se organizar para a vinda desse indivíduo, porque é um gasto de energia, é um gasto, né, financeiro muitas vezes, então a gente precisa adquirir muitas coisas, né, são itens que precisam fazer parte ali, não é só a caminha, né, eu preciso de tudo isso. Não é só caminha, ração e água. Não é só caminha, ração e água, né, deixou de ser há muito tempo. Então acho que é mais nesse sentido, e aí a partir dessa decisão tomada, buscar, né, e agora eu vou adotar? Se eu vou adotar, de onde eu vou adotar? Se eu vou comprar de onde? Né? Então, eu acho que fazer todas essas análises, conhecer esse canil, conhecer esse lugar de onde esse cão está vindo, buscar informações sobre esse histórico, para se preparar. Para se preparar. Exato. Camila, e a gente até tem um card aqui que a nossa produção preparou com algumas dicas, né? De repente, assim, não só ver a questão do animal, mas também o ambiente onde você mora, excelente. né? Conhecer as regras do condomínio, de repente você mora num prédio, como que é? Exato. Pode, não pode? É primordial, né? Sim, pode dar muito regras, problema. né? As regras. Porque muitas vezes a gente vê, ai meu Deus, mas eu tenho que sair com meu cachorro na coleira, mas ele é tão bonzinho. Mas a gente precisa considerar os vizinhos que têm medo de cães. Exatamente. E aí, Sim. né? Crianças que vão se aproximar sem o cão ter permitido e a gente vai ter um problema. Então, respeito às regras, excelente, perfeito. Coloque telas nas janelas, de repente, por caso muito de gato, né? Que a gente tem que gato, a gente sabe que sai bastante de casa. Mas eu vou te dizer, viu? Às vezes o prédio com aquelas gradezinhas na sacada também pode ser perigoso para os cachorros Às vezes também, a gente né? vê cadeiras ou camas encostadas nas paredes próximos às janelas, Fácil também é pra um subir. baita de um risco, né? Então, tela na janela é excelente. Lembrando de fazer algumas adaptações, se necessário, na questão da segurança e ter sempre um espacinho ali para o pet. Perfeito. A gente tem uma casinha, mas o pet não adianta, não entra na casinha, mas tem que ter um espaço que ele reconheça ter. como seu. Ele A também gente- precisa de um espaço de tranquilidade, Tem, a né? gente chama de porto seguro, né? Então ele está ali ninguém vai incomodá-lo, ali ninguém vai ultrapassar o limite, né? Então a gente usa muito a criação do porto seguro para situações de receber visita, receber prestadores de serviço, né? Então é muito importante. E as adaptações também, como você disse, é aquele lance que eu expliquei. Então, um cão de porte menor, o ideal é que ele não suba e desça de alturas, né? De cama, de sofá. Então adaptar, bota uma Sim. rampinha, bota uma escadinha. Eu acho que foi excelente aí o que vocês colocaram.
Camila Volock, queria agradecer muito a sua participação aqui na Família dos Devotos, algumas dicas e uns lembretes importantes, né, para a gente que vai adquirir, vai adotar um pet. Muito obrigada pela sua participação, imagina. seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, e educar um cão é sempre muito importante, que a gente faça isso sempre com muito respeito e empatia, respeitando os limites, né, e respeitando o tempo de cada um deles. Com bastante Obrigada. consciência, né? Muita consciência. Obrigada. Obrigada a você.